Você falou, então, por exemplo, o produtor, mesmo ele está vendendo, então ele não é considerado, foi essa pergunta, estabelecimento comercial. Tem que ter a nota de produtor, que é a origem que você está chamando, não é isso? Para essa situação aqui, de estabelecimento comercial, vocês não se encaixariam, tá? Só se encaixariam nessa situação. Qualquer venda é necessário sim que você tenha a nota fiscal. Vocês vão ser comerciantes. Vocês se regularizaram, todo mundo vai ter que ter nota fiscal, tá? Independente do porte, se você só tem só 50 ou você tem 1000, você é comerciante, todo mundo só vai comprar o seu produto com nota fiscal. Tá? O que eu pedi, senhor Rogério? O que a gente começou a pensar aqui é a origem do produto de vocês. Isso é que ele do produto tipo, esqueça mel, colônia. Tá? É isso que ele perguntava. E aí a gente chegou, na verdade eu levei isso, isso assim foi eu e Mariana se matando, perguntando um monte de coisa. E aí eu cheguei pra minha coordenação e a gente começou a discutir tudo de novo. E aí a gente está vendo uma maneira de que a gente sabe que existe hoje 1000, jogando pra cima, ou até não, hoje meliponicultores querendo se regularizar, já existente há mais de não sei quantos anos. O que é que a gente pode ser que a gente faça? E a gente vai ver qual é a melhor maneira, a gente vai encontrar a melhor maneira de fazer isso. Seu Rogério, a gente vai começar um cadastramento de todo mundo, tá? E nesse cadastramento, o seu Rogério vai ter que dizer quantas comércios ele tem. Quais as espécies que ele tem. Quais as espécies que ele tem, desde quando ele está, a localização dele, tudo que a gente precisa. Quem não fizer o cadastramento e quem não for sincero dizendo quantas colônias tem, vai pagar pelo ônus de não falar a realidade. Isso para iniciar. Para iniciar. Por quê? Porque a gente vai... Gente, isso ainda é uma situação ainda tentando visualizar uma resposta para eles. Por quê? Porque no dia que, vamos dizer que já saiu tudo, tá todo mundo tentando se regularizar e a fiscalização bate, né, faz uma operação macro e sai pegando todos os meliponicultores da área de todo mundo. Aí, uma das coisas que eles vão pedir é, de onde veio essas colmeias todas? Vocês vão ter que apresentar. Né? Até porque quando o seu Rogério vender para Marcos ou Romero, o seu Rogério vai ter que estar mandando a nota fiscal para Marcos. Marcos vender para Pedro. A partir da e lei, aí né? vai sim. E aí o que acontece? Com esse cadastramento, isso, lembrando, é uma situação ainda que a gente está tentando bolar, que a gente visualizou isso ontem, sendo bem sincero, e que a gente precisa ainda conversar com o jurídico, conversar com a diretoria, conversar com todo mundo e ver como é que a gente pode fazer. Mas o que é que a gente precisa? A gente precisa dar um respaldo para quem já existe, de falar assim, até o dia que começou a legalizar, eu tinha 100 colônias de 3 espécies nesse local, desde 1900 e bolinha. Tá entendendo? Porque a fiscalização vai bater, seu Rogério vai chegar e falar assim, não, eu tenho esse documento do órgão ambiental, onde diz que essas espécies estão, que está legalizada essas aqui. A partir de, vamos dizer, seu Rogério cadastrou as 100, a gente foi lá, viu as 100, contabilizou tudo, deu ok, tá de seu Rogério, tá? Cadastrou, seu Rogério tá ok, a gente imprimiu, então seu Rogério, agora você tem, depois de verificado que o seu Rogério não mentiu, você tem suas 100 comércios, todas verificadas em local, e você já tem seu registro lá, certinho, seu trâmite continua correndo, ou já até conseguiu o de criador comercial. A fiscalização bate lá, e aí seu Rogério não tem mais 120, seu Rogério tem 200. Aí a fiscalização assim, por favor, seu Rogério, eu quero saber a origem dessas colônias. Aí seu Rogério vai ter que apresentar as 120 original do cadastro, vamos dizer assim, do que a gente vai tentar ver, e as 80 notas fiscais. Não, mas uma pergunta, e se eu multiplicar? Eu acabei de falar de projeto. Não, é muito simples. Você não faz. Aí começa com 10 e você dá 100. Veja só. Não é bom você pensar. Não, tudo bem. É bom fazer a visita ao miliponário para ver como é que funciona. Elas vão estar todas em relatório. Não é isso, mas vamos supor. Entenda, deixa eu concluir o pensamento. Você, como ela falou aqui, a gente projetou 200. Aí você chegou no início, quando foi regulamentada a lei, eu fui lá me inscrevi. Botei, eu tenho lá 120. E no meu tem 200 lá. Aí eu vou lá, multiplico. No caso da fiscalização não chegou. Passa 6 meses, 7 não chegou. Aí no 8º mês chega. Aí vai chegar lá e me encontra com 200.
de você estar aqui provando que você, no início, quando você registrou, tinha 120, está aqui. As 80 aí. Aí eu falava, foi multiplicação. Tá. Me chame, que eu já tinha meu projeto que ia alcançar isso aqui. É isso que a gente quer saber para evitar isso. Isso aí é um projeto que vocês vão ter que ter apresentado no relatório anual, tá? Eu acredito que a gente pode tentar ver as melhores formas, mas, por exemplo, além do cadastro, vocês podem ter que dentro daquelas monte de coisas que tem, projeto arquitetônico, Isso tudo parará, lembra que você falou assim, precisa tudo isso, pronto. Dentre aquelas várias situações, você tem cronogramas de situações que todo criador tem que ter. Evolução de rebanho. De evolução, entendeu? Então, assim, ó, no meu cronograma, eu pretendo, no mês X, ampliar tantos com as metodologias tais e tais. Nos mês Y, eu já vou ter, eu vou usar a metodologia. Isso vai ter que ser registrado. No início. Desde o começo. Nossa situação é no início. Isso, exatamente. Entendeu? Vocês têm que projetar isso, cronograma, e sempre estar encaminhando isso para o relatório. Não, eu estou falando isso porque você entendeu? Uma vez a gente lá, na verdade, isso por ano? Viu? Na verdade, isso você faz uma vez anualmente, projetando o ano Uma vez inteiro. só. Você projeta o ano inteiro. Mas no seu projeto inicial já tem determinando que provavelmente você vai chegar a isso, como ela falou. Então aí a minha pergunta foi essa, porque tinha que incluir a multiplicação. Sabe o que é isso? Porque a gente tem, naquele curso mesmo fiscal, a gente tem que expor bem isso para as pessoas. Porque cada um pensa de uma maneira. E eu convivo com o fiscal para chuchu e sei como é a situação. Está dentro da lei, não é? Eu uso a lei. Então, o que eu estou querendo falar é isso para explicar a pessoa, olha, não adianta você trazer, né, tudo que você trouxer tem que estar documentado. Se não tiver documentado, mas minha divisão está documentado desde o início. Exatamente. E você ia prever isso. Claro que assim, existe, como é uma previsão, não é uma coisa exata, né? Mas o que é que, normalmente, em criadouros, eu estou falando, a gente não pode ficar pensando, claro que tem que pensar em abelha, mas a gente tem que pensar numa situação ampla. Em criadouros, o que é que se faz? A gente se faz um controle diário até às vezes, né? Então assim, hoje você pode ter se eu não me engano tem peraí, deixa eu só ver aqui, eu tenho um nome aqui, né? Projeto de instalação, caderno, especificação, cronograma, planilha de custo de obra, elaboração de Esse projeto arquitetônico para nós não poderia ser um croquis, não? Mas é isso, ela já disse que no nosso caso vai ser só como você vai montar. O seu meliponar é instante, o meu é embaixo. Eu acho que aqui não tem não. Esse é o projeto. Para dizer quantos tem. Ele fala de documento. Deveria constar ali, né? Como? Tem um negócio, planta... Não, tem planta baixa, não tem croquis. Não, mas é a planta baixa e o croquis significa. Croquis é simplificado. É um esboço. Um arquiteto, um engenheiro Ali não, mas uma planta baixa, você sabe que até o agrônomo vai fazer com sim, Rogério. Aí você tem que constar a escala que você quer e tudo mais. E quando você coloca croquis da planta baixa é outra coisa. Aí pode ser em qualquer Mas você precisa de uma planta. Você não precisa. Mas é necessário uma planta. Pagar um profissional. Mas é necessário uma planta. Ser demonstrado. Então não serve também Olha, para... o croquis... O croquis normalmente, gente... O croquis, o ele esboço... normalmente, ele é uma forma de localização do lugar, tá? Como é que eu chego na EBDA? Então eu coloco paralela, entro na rua tal, vou para aquele... Aí você faz um desenho meio, vamos dizer assim, tosco, e você fala, aí você chega, entendeu? O croquis é isso. Não, a gente quer sim a planta uma estrutura, mostrando a estrutura do resíduo. Você quer botar. Normalmente mostra um croquis também. Por quê? Porque em área rural é necessário um croquis para você chegar. Normalmente em área rural é difícil você chegar em certas fazendas se você não tiver um croquis. Né? Então, que mostra fazenda X, você vai passar pelo como é aquele negócio de mata-burro. Então, assim, normalmente um croquis indica exatamente como é que você chega ali, entendeu? Mas para a estrutura do criador em si, é uma planta realmente. Planta baixa mesmo. É a planta porque baixa. se você diz croquis da planta baixa,
Você está pedindo simplesmente um croquis da planta baixa, não do roteiro. Lá Da a planta. croquis da planta baixa? Mas Não, tá sim, escrito planta baixa, né? mas agora o que está dizendo é planta baixa. Você vai fazer a planta baixa. possibilidade. O que não deixou ali claro Projeto é arquitetônico. mais Projeto fácil. arquitetônico, planta, Não, porque seria Mas uma forma é mais planta simplificada, baixa. entendeu? planta, Eu acho que a tem intenção tudo lá. dela é- Planta de locação, situação, planta de localização, planta Pra baixa. corte a corte na caixa. Não, vai, isso é- rapaz, ó, isso você não precisa botar. Aí Você você- já tem um desenho, por exemplo, aqui, ó. Nós Você fizemos tem isso que- para cada Depois de momento. escrito, na mão do fiscal, ele vai direito a assinatura até do arquiteto. Não, mas você veja só, não é arquiteto. O responsável técnico, ele pode, eu, por exemplo, só eu não posso assinar um Porque projeto até como não tem um. muita construção mandar. no caso dos médicos Não é o caso. Você não vai fazer o isso- projeto, Ah, outra coisa. esse pensamento Entendeu? do croquis. Aí o Por exemplo, cara tem vai, alguns o responsável secundários que é técnico só o já faz. cavalete, né? Já Madeirinha, tem. Se seja da uma instituição, tábua, seja a do- caixa em cima e a cobertura. Quando E é aí vários que desses tá- simplificados. Então você não tem uma construção física. Não é fazer. Você É não só- tem parede, não tem. Então, Tá Mas bom. aí essa situação de construção. seria na verdade. Eu tô dando uma assim, ó. Como assim? Aí por isso que eu acho que talvez a imagem. Não, mas já Cara, está pra escrito situações. que o responsável técnico pode fazer. Não é no precisa o arquiteto, não. O responsável técnico faz. Ou é Vamos rápido, seguir? que também não cabe. Aí, Ela bota obviamente, pendurar, entra uma né? justificativa e coloca. Acho até legal Vamos dizer você assim, ter como um tá desenho o esquemado, desenho né? esquemado, Eu sou entendeu? avançado. Eu acho Mas que é coisa, tudo se você justificado. mostra lá, Não, é ali tem todas as Pronto. todas as- Vamos lá. Vamos seguir. Tá, aqui a gente foi, né? Já. Bom, aí entrou a parte do anexo, que é o que é que eu fiz. Isso aqui é o que existe já lá, tá? Eu só trouxe a tabela. Deixa eu diminuir um pouquinho. A tabela já existente lá e eu cheguei a questionar a Mariana se ela tinha perguntado em relação a essa parte aqui, se ficaria assim, se seria essa família mesmo, a Pider, e não necessariamente vai entrar as espécies da Pider. Não. Como tá a Eu acho Pider, melhor, talvez fosse melhor, no nosso caso, colocar americana. Você vai É, pegar. porque aí tiraria você vai bombos pegar daquelas as outras, coisas, vai né? pegar bomba, É, vai tá pegar certo água, também. Tá vai certo. melhor E não para botar ferir, não é bonito. Essa tá se Isso é verdade. família. É, agora, se referindo a uma instituição só. olha, Marcelo, só para você ver, ali a abelha se veste mesmo, porque como está escrito na resolução, os que estão em extinção não podem ser criados. Então, aí Isso. acabou, já resolveu. Tá. Mas aí Não, certo, tá certo. é uma situação até a parte que a gente vai ter que ver, porque parece que entraram abelhas que estavam assim, no meio do que vocês querem comercializar e parece que na lista de baiana elas entraram como ameaçadas, tá? Aí é uma situação que a gente precisa ver até validar, não foi validada tem que ainda. olhar, tem que olhar. Não foi validado Porque ainda, é mas- muito, esse negócio de extinção é muito assim, né? É. A gente tem que ter cuidado. Na verdade, é em situações. A gente já chegou a questionar um monte de coisa, porque, por exemplo, até que ponto, por que o IBAMA chegou a essa conclusão que eles não podem, já que na minha visão leiga, para mim, você estimular uma criatório de abelha, você está estimulando a reprodução dela, Com certeza. né? Então, assim, mas com certeza ninguém chegou a tirar, vamos dizer assim, tirar as espécies ameaçadas para esse tipo de situação à toa. Então, o que a gente precisa, que a gente conversou com a Mariana, eu conversei com a Mariana, a gente chegar a uma conclusão com o IBAMA, ver o que é que está acontecendo, por que entrou ele dessa forma e ver se existe a possibilidade de ser tirado ou não, tá? Então, isso aí é uma questão além, a gente não pode fazer assim, vamos tirar, tira Não. uma louca, porque com certeza eles tiveram alguma situação que chegou nessa situação. Para mim, eu acho que tudo tem que ter a parte de consultoria técnica. Então, se tem a parte técnica, tem um artigo científico colocado. A família e embaixo eu coloco quando eu boto a mãe, eu boto Você pode botar quatro pontos, bota bem com a embaixo, pode ser assim? Pronto. Eu vou botar aqui. Tá, e a outra situação que tinha a localidade em unidade federal, obviamente não vai ser, não tem, é só Bahia, a gente falando de Bahia. Em vez de entrar todas, como a gente já tinha discutido, seria nas áreas de distribuição geográfica natural. Ocorrência, não? Ocorrência. Tem escrito ocorrência. Ou é uma distribuição, mas eu mudo aqui. Ok, tá? Aí aqui eu só coloquei nessa parte aqui embaixo como uma situação que a gente ficou na dúvida
que o artigo 37 ele fala que o empreendimento que mantiver suas instalações de espécies constantes na lista oficial de fauna brasileira mais na extinção ficará sujeito aos planos de manejo de ações. Então, assim, a gente não sabe se ele está contradizendo o que está ali no anexo, se pode ter, mas ele vai ficar predisposto a planos de manejo de ações, ou se é uma outra situação